Na ação social efetuada aqui na casa pela mocidade. E no trabalho que os jovens desenvolveram ao redor, que nós saímos em campo, sentimos a necessidade de que muita gente precisa de conversar, falar, desabafar. E aí nós tivemos a ideia de iniciar um trabalho, que seria o atendimento fraterno. E aproveitando isso também, vamos envolver os jovens via chat, que é o que eles mais gostam, no computador. Então depois tem já a sala deles montadas, tudo, que nós vamos começar a dar esse atendimento aí num futuro breve, se Deus quiser. E a ideia, o objetivo seria a gente ter o conceito, e os fundamentos do CVV, tendo em vista então muitas coisas que acontecem aí, não só a solidão, mas também como o suicídio entre os jovens, drogas e outras situações. E nada melhor do que a gente trazer o Jacques para falar um pouco dos fundamentos do CVV para a gente. Obrigado, gente. Tudo certo. Bom dia. Bom dia. Nos albores da década de 60, um sábado à tarde, nos corredores da antiga Federação Espírita do Estado de São Paulo, nós cruzamos com a figura ímpar de Edgar Armand. Ele fez sinal que eu entrasse no gabinete dele. Então, entramos, ele nos entregou um envelope e dizendo, olha, aqui existe uma grande oportunidade de serviço. Você estude e verifique o que pode ser feito. E, avidamente, nós abrimos o envelope e havia vários recortes de revistas da época descrevendo o trabalho desenvolvido pelos samaritanos de Londres junto às pessoas desesperadas. Achei aquilo fascinante. Inclusive, agora que o CVV completa 50 anos, o Dalmo conseguiu resgatar, não sei como, um desses recortes. Não sei de que maneira ele conseguiu encontrar. Então, examinando as informações, um grupo de voluntários, não havia nenhum tipo de vinculação, eram pessoas comuns que se colocavam disponíveis a ouvir os clamores de uma grande cidade, ouvir o desespero, ouvir aqueles que se encontravam já nas fronteiras do irreversível, do irremediável. E naquela semana, observando, procurando conhecer mais o problema da autodestruição, do suicídio, nos deparamos com alguns dados impressionantes. O número de suicídios cometidos diariamente na cidade, no município de São Paulo. Na época, as estatísticas eram poucas, escassas e muitas vezes falhas. Mas parece que havíamos conseguido, eram dados concretos e sentíamos que era imperioso que se conformasse, que se criasse na sociedade que nós vivemos um trabalho voltado a essas pessoas que se encontravam
destruídas pela vida dentro do mais completo desespero. Isso é importante nós sabermos que o momento era aquele. Então nós tínhamos uma sociedade com uma série de desequilíbrios. E esses desequilíbrios estavam se traduzindo num expressivo número de desertores que, através da autodestruição, partiam dessa vida ilusoriamente na esperança de uma solução ou de um ponto final. É muito importante que isso fique claro. O trabalho era indispensável. E a sociedade é um grande organismo vivo. Então, prevendo desequilíbrios, prevendo carências, prevendo necessidades, ela mesma se reorganiza de tal forma a sanar um grave problema. O que eu quero dizer é que naquele momento a oportunidade era essa. O Armand disse, ó, siga em frente. Se nós não tivéssemos aproveitado a oportunidade, de qualquer forma, a sociedade cumpriria a sua missão. Ou seja, iria surgir, de qualquer maneira, um trabalho de prevenção do suicídio através de uma relação de amizade. E assim nós começamos. E durante todos esses anos, conseguimos enriquecer um acervo de experiências junto a outra pessoa, praticando no exercício daquilo que nós chamamos exercício da amizade, prática da amizade. Então, acredito que nos 50 anos de experiência do CVV, nós conseguimos uma volumosa bagagem de experiências voltadas à relação de ajuda. O início. Como foi o princípio? Como surgiu o movimento na Inglaterra? Vamos voltar atrás. Agora estamos localizados nos albores da década de 50. Nessa época, de acordo com os princípios adotados pelos nossos irmãos ingleses, as pessoas que se matavam não podiam ser enterradas em campos santos, ou seja, em cemitérios. Não. Bom, não vamos ficar aturdidos, afinal, isso foi no começo de 50. Uma jovem de 13 anos havia se matado. O Shed Varga, um jovem na época, pastor da igreja anglicana, com formação sacerdotal, voltada para o próximo. No fundo, religião é chegar a Deus através do próximo. Então, ele, de forma voluntária, se apresentou para oficiar os ritos fúnebres daquela jovem. E teria que buscar um local para enterrar o corpo. E ele sempre nos relatou isso com muita emoção. Com muita emoção. No momento final de despedir-se de finalizar sepultando o cadáver, ele veio a saber. Essa menina, de 12 para 13 anos, havia se matado por acreditar ser portadora de doenças venéreas.
quando na verdade experimentava a primeira menstruação. Então ele ficou abaladíssimo com aquilo, abaladíssimo. E antes de sepultar, ele disse para a jovem: eu não te conheci e não te conheço, mas você mudou a minha vida. É chegado o momento de abrir as comportas, que as pessoas possam conversar seriamente sobre assuntos sérios, de forma livre, sem preconceito, sem barreiras. Relata ele que passou ali uma semana de uma forma procurando se encontrar, de tão abalado que ele ficou com o episódio, praticamente só, num campo, local descampado, com alguns familiares da moça oficiando. Veja, ele não podia fazer aquilo, porque afinal era um suicida, não teria lugar num campo santo, então tinha que procurar em outro lugar para proceder no enterro do corpo. Então ele resolveu ir até um periódico de grande circulação na época, chamado Picture Post, e colocou um anúncio muito simples. Essa primeira página do Picture Post também nós tínhamos até bem pouco tempo, deve estar nos arquivos, é só procurar aí com o Coutinho que ele deve encontrar. Nós tínhamos um exemplar da primeira página do Picture Post, onde havia o anúncio do Chad, dizendo que ele estaria disposto a ouvir. Era esse o oferecimento a todos aqueles que a vida havia transformado o caminhar em agruras profundas. Ele estaria disposto a ouvir. Achei isso muito interessante, porque ele não estava oferecendo nada. Ele estava dizendo que poderia resolver os problemas, poderia sanar as dúvidas, ou quem sabe até as dívidas. Não, nada disso. Ele disse que estaria disposto a ouvir, somente ouvir. No dia seguinte, ele dava um telefone, um endereço, e no dia seguinte foi uma experiência fantástica. Telefonou. Várias pessoas telefonaram, mas o que marcou muito, um indivíduo da França, perguntando se ele teria meia hora para conversar. Falou: claro que eu tenho. E a pessoa atravessou o canal, chegou até a Inglaterra, foi a Londres para conversar com ele meia hora, num expressivo e emocional desabafo. Então aquilo começou a mudar a vida do Chad. Passados aí 2 ou 3 semanas, ele já tinha um local estabelecido e a sala de espera ficava sempre abarrotada de gente. E ele, por mais que se desdobrasse, não encontrava tempo suficiente para atender a todos, então chamava também um outro apelo pelos jornais, pedia voluntários que pudessem organizar, pudessem receber essas pessoas enquanto ele se encontrava ocupado e fosse fazendo o encaminhamento, ajudassem-no nesse sentido mais administrativo do que funcional. Uma administração, receber a pessoa, espera um pouquinho, encaminha, e aí foi a grande descoberta. Foi a grande descoberta. Isso é até emocionante. Quando ele percebeu que daqueles que afluíam para o centro, ainda não estavam localizados na igreja de Santo Estevão, onde vieram a funcionar depois nas catacumbas, nas criptas da igreja. Mas ele percebia
que daquele grande afluxo, 90% ia embora. O que estaria acontecendo? Então ele percebia que as pessoas, conversando com os voluntários, e a ordem, converse com as pessoas desesperadas, deem chá, deem café para eles, converse sobre qualquer assunto. Então ele começava a perceber que esse contato com os voluntários já cumpria uma missão, poderíamos, entre aspas, colocar milagrosa. Ou seja, as pessoas desesperadas que procuravam o conselho também entre aspas, mas procuravam conversar com o Shed, já se sentiam satisfeitas, se sentiam reequilibradas ao conversar com os voluntários. Perguntou: e o que vocês fazem? Ou seja, a pergunta era: qual o milagre? Não fazemos nada. Mas me conta, o que vocês fazem? Não, a pessoa quando chega, a primeira coisa, convida a sentar-se. Segundo, duas opções, chá ou café. Então nós oferecemos ou chá ou café. Em seguida, eu fico ao lado dela. Uma coisa muito bonita, eu fico ao lado dela. E ela começa a falar. Ela começa a falar. E quando ela fala: o que você faz? Eu olho para ela. E você não fala nada? Às vezes eu falo: Então, no dia seguinte, ele publica um artigo, aí eu não me lembro se é no Picture Post ou se é em outro jornal, um artigo, esse foi estampado em letras garrafais: pessoas leigas podem salvar vidas. E estava fundado Samaritanos de Londres, que nada mais é do que a prática da amizade. E praticando a amizade, que nós começamos em 61, 62, em 62 o CVV já estava fundado, por isso esse ano está completando 50 anos de atividades. E é o convite que nos foi feito, o que nós vamos apresentar em rápidas pinceladas, os princípios básicos que orientam a relação de ajuda. Eu me sinto muito gratificado. Trabalhamos no CVV como voluntários durante 25 anos. E após esse período nós nos afastamos e tínhamos outras atividades a nos dedicarmos. Mas foram 25 anos de um aprendizado imenso. É difícil traduzir o que representou em nossas vidas. Nossas, minha e todos os voluntários. Depois vocês podem conversar aqui com o nosso querido companheiro Mário. Impressionante. Uma coisa que nós aprendemos desde o começo: relação de ajuda é um processo a dois. Relação de ajuda é uma atividade recíproca. Ninguém ajuda ninguém. Agora as pessoas podem se ajudar. Entenderam? Então, aquela conotação de superioridade acabou logo no começo. Nada melhor do que a experiência. Nada melhor do que a vivência. Então, se nós, no primeiro encontro, nos colocávamos como condição de salvadores, passados aí 2, 3 meses, já estávamos bem nivelados com a outra pessoa. Entendem?
Então, aquela imagem que o nosso companheiro Flávio sempre repetia, nos encontros que nós tínhamos, encontros regionais, CNs, outros encontros, ele figurava da seguinte forma: eu estou no meio da rua. Uma pessoa se aproxima e diz: você está vendo no meio bem no final da rua um túnel? Aí o Flávio respondia: sim, eu estou vendo. Eu tenho receios de atravessá-lo. Você me ajuda? A resposta do Flávio: eu ajudo com uma condição. E você me ajuda? Porque eu também tenho os meus receios. Então, um nivelamento total. Deixando bem claro que a relação de ajuda é um processo onde as duas pessoas participam ativamente. E dessa participação quase que simbiótica é que ocorre o crescimento das duas partes. Entenderam? Ou seja, quando eu me disponho a uma relação de ajuda, à medida que a outra pessoa vai crescendo, eu também sinto que estou crescendo. Porque esse crescimento é fruto de uma união com efeitos exponenciais. É dessa conversa de coração para coração é que surgem as molas propulsoras, as alavancas propulsoras do nosso crescimento, E assim nós fomos aprendendo. As pessoas que nos procuram, as pessoas que ligam os telefones para nós, as pessoas que vão até o nosso plantão, são necessitadas? Sim, tão necessitadas quanto nós. O que acontece é que naquele momento as condições ambientais, as condições da vida da outra pessoa foram, de uma certa forma, ameaçadoras, que ela se encontra com as defesas emperradas. É isso. E assim nós fomos aprendendo o valor da amizade. Amizade sincera. Amizade que nós oferecemos às pessoas que se encontram aflitas, desesperadas. A amizade, a união fraterna, tem um efeito extraordinário no crescimento das duas partes. E assim, minha gente, em 62, todo sábado nós fazíamos uma reunião. E nessa reunião cada um apresentava a sua experiência. Eu estava no plantão, chegou uma pessoa e nós conversamos, então, sucintamente relatava a experiência. E com isso, com os efeitos do trabalho que estávamos realizando, houve uma evolução natural. Poderíamos dizer que fomos impulsionados pela direção positiva, o chamado impulso básico, ou se queiram, aquilo que nós denominamos na doutrina espírita como lei da evolução. Então fomos crescendo em contato com a experiência, o crescimento era bastante rápido. E fomos aprendendo. Iniciamos de uma forma totalmente diretiva, voltada para o problema da pessoa. Pensávamos, bom, o que leva a pessoa ao suicídio é um problema. Se nós conseguirmos resolver o problema, está tudo solucionado. Então assim nós começamos, assim nós iniciamos
mas já passados 15 dias já tínhamos percebido que o caminho é errado. Estamos no caminho errado, volta todo mundo, volta. Então não é por aí, não é por aí. Então realmente o que a outra pessoa está nos trazendo não é propriamente um problema, é o que ela está sentindo no coração, independente de qualquer que seja o problema. Saber o que ela está sentindo, como é que está o seu sentimento. Então assim nós fomos crescendo e conseguimos reunir um acervo muito importante que foi denominado uma proposta de vida. Já há 25 anos atrás, quando completamos 25 anos de atividades, nasceu aquilo que está corporificado como uma proposta de vida, que seriam os princípios do CVV. Transcorridos 10, 12 anos de atividades, nós estabelecemos o primeiro contato com a não diretividade de Rogers. Isso foi um dia que o Alain, há 10 anos, foi em 72, ele entrou no meu escritório dizendo, olha, o Pasteur da psicologia clínica nasceu, é esse aqui. E trazia de Rogers psicoterapia centrada no cliente. Então, mas o que aconteceu, o que nós temos que entender, nós, com 10 anos de atividade, já tínhamos crescido muito. Então nós trazíamos já uma postura igual, equilibrada, harmônica entre as duas pessoas participantes da relação de ajuda. Já estávamos muito mais focados no coração do indivíduo do que no problema que ele trazia. E exatamente quando nós começamos a ler, a estudar os princípios da filosofia rogeriana, nós encontramos uma identificação. Então, ao conhecermos a não diretividade de Rogers, nós já éramos não diretivos. Então, a grande contribuição de Rogers para o CVV foi formatar, foi configurar didaticamente o que nós tínhamos aprendido com a prática. O Roger, ele era tão não diretivo, ele respeitava tanto as pessoas. Quando ele esteve no Brasil, houve uma reunião com ele no AMB. A reunião estava marcada para as 20 horas. Ele chegou, eram umas 7h15, 19h15. Chegou e não foi para a tribuna. Não foi. Ele encontrou um lugar na plateia. Aí chegou uma pessoa e começou a conversar com ele. Depois de meia hora tinham 300 pessoas conversando. Às 9 da noite aquilo estava fervendo, todo mundo. E foi quando alguém lá do fundo gritou, vai começar ou não vai? Ele não percebeu que já tinha começado há muito tempo, de uma forma natural, sem a demarcação, que tempo é uma diretividade, né? Mas nem isso ele respeitava. Foi muito respeitoso chegando mais cedo. Agora, não houve composição de mesa, não houve honrarias, nada disso. Foi naturalmente, foi começando, e lamentavelmente alguns não entenderam que já havia começado há muito tempo atrás e começaram a reclamar se ia começar ou não. Bom, está desligado? Como é que funciona? Tá bom. É o botão médio. Não está respondendo, não. Deixa eu ver. Aquele. Ah, é isso aqui. Ah, tá bom. Obrigado. O início é a história que nós relatamos esse episódio que nós
corremos agora, experimentado pelo Chad, o anúncio que ele colocava no Picture Post, alguém está disposto a ouvir, a grande afluência, a necessidade dos voluntários, e quando ele percebia que os voluntários, não obstante serem pessoas leigas, não tinham uma formação acadêmica voltada para a psicologia, mas estavam realizando um trabalho excelente. As pessoas se sentiam totalmente atendidas, reequilibradas, ao conversarem de maneira informal com os voluntários que ali estavam para oferecer chá e café. O anúncio feito no dia seguinte: pessoas leigas podem salvar vidas. E estava fundado os Samaritanos Londrinos. A aplicação desses princípios de relação de ajuda, ela é muito ampla, muito ampla. Nós podemos aplicar junto às pessoas que se encontram vencidas, desesperadas. Podemos aplicar no nosso ambiente de trabalho. Podemos aplicar na educação dos nossos filhos. Aplicar no lar, dentro do lar. Ou seja, pode fazer parte da nossa vida. É por isso que procuramos propalar o acervo do CVV como sendo uma proposta de vida. Quando nos perguntam, às vezes nos telefonam, bom, estamos completando 50 anos, e de acordo com a sua visão, como serão os próximos 50 anos? Isso eu tenho discutido bastante com os companheiros. Acredito que nos próximos 50 anos seria a desinstitucionalização do CVV. O CVV deixaria de ser uma instituição para ser uma proposta de vida, para ser uma forma, um jeito de ser. Porque, em última análise, para ser amigo, não precisa haver uma instituição. Para praticar amizade, eu não preciso ter um estatuto. Amizade é amizade. E esperemos que a prática da amizade, num futuro próximo, um futuro bem próximo, seja tão natural quanto o ato de respirar. Quem sabe, não? Quem sabe poderemos alcançar esse mundo de paz, harmonia, de respeito, tolerância, fraternidade, num tempo bastante curto. É uma postura humanitária, então é aquela questão, às vezes nos perguntam, qual é o método que vocês seguem? Não seguimos método nenhum. Não existe método para ser amigo. Ser amigo é uma ação espontânea. Não necessitamos de um método. Ou será que precisamos de um método para respirar? Não esqueça de respirar, hein? Parar de respirar pode ser danoso à saúde. Não é verdade? É ridículo. Tanto é que todos nós acham graça. Não é um método. Quando deve ser aplicada? Sempre que alguém nos pede socorro, e no cotidiano, pedindo socorro ou não. Então a postura humanitária deve ser uma marca em nossas vidas. Por isso que, certa feita, alguns companheiros do ABC apresentaram um trabalho que chegava à seguinte conclusão: o CVV
estaria cumprindo fielmente o papel de uma religião. Porque, queiramos ou não, minha gente, poderemos discutir sobre o tema por muitas horas, mas religião é chegar a Deus através do próximo. Isso sempre nos ensinaram. E assim nós aprendemos. Há uma autêntica relação fraterna, a outra pessoa é o centro e não nos esqueçamos do nivelamento. São duas pessoas iguais. Se ela está naquele momento arrasada, vencida, é uma questão de situação, é uma questão de circunstância naquele momento, onde as ameaças são tão grandes que os seus mecanismos de superação se encontram emperrados. Entende? E agora, em seguida, vamos apresentar os princípios básicos da relação de ajuda, começando com respeito, aceitação, compreensão, confiança, comunicação e disponibilidade. O que nós vamos fazer hoje, acredito que nos próximos 40, 50 minutos, é dissecar um pouco, falar um pouco sobre o respeito, confiança, sobre a compreensão, da forma que nós entendemos, da forma que a prática da amizade nos ensinou. Respeito. Como é que vocês entendem o respeito pela outra pessoa? O respeito pelo semelhante. Como? Você tem que falar um pouco. Aceitando como ela é. O que mais? Não entendo? Julgando. Oi? Não julgando. Não julgando. Então, aceitação. Aceitação nós falaremos é o item seguinte, não é? O importante é não julgar, também vai se encaixar na aceitação. Não ter preconceito. Tá certo? Mas o respeito em si pela outra pessoa, a contribuição que vocês estão dando é importante. É fundamental aceitar, fundamental não julgar. O que mais? Não ter preconceito. Fundamental. Fundamental. Também recai na aceitação. Porque a presença de ouvir, ser um bom ouvinte. Para mim, eu quando estou aqui no nosso lar e um irmão chega próximo de mim, aquela pessoa é a mais importante para mim naquele momento. Eu vê-lo como uma pessoa muito importante, independente da situação que ele se encontra naquele instante. Tentar vê-lo dessa forma. É o conceito de igualdade. Bom, acho que já enriquecemos bastante a importância da outra pessoa. Igualdade. Igualdade. Uma ocasião, configuraram o trabalho do CVV numa publicação. Então a imagem figurada era um poço muito profundo. E lá em cima alguém dando as mãos. Um absurdo, isso é um absurdo. Seria mais correto os dois no fundo do poço, isso sim, isso sim. E numa ação mútua, recíproca,
para saírem ilesos do problema. Tá certo? Então, o respeito realmente verbalizar conceito não é fácil. O respeito que eu tenho pelo ser humano é o respeito que eu tenho por um representante da divindade, porque no fundo todos nós somos filhos do mesmo Pai. Todos nós, independentemente de origem, classe, religião, tudo, no fundo tem a centelha divina. Então, todos têm um valor extraordinário. Respeitar a pessoa pelo que ela é. Respeitar a pessoa pelo simples fato de ela ser. Eu acho que essa foi uma das melhores definições. Respeitar por ela ser. Pronto, acabou. Por ela ser. Pelo simples fato de ela ser, nasce dentro de mim um respeito muito grande. Não pelos títulos, não. Muito menos pelo saldo bancário. Na vida e fora, o respeito está muito ligado a esse item 2. O respeito pelo que a pessoa tem no banco, em posses materiais. E raramente é o respeito pelo que ela é. O respeito que ela merece pelo simples fato de existir. Muito menos pela cultura. Pelo simples fato de ela ser. Uma das tentativas de divulgar a proposta de vida foi fazendo núcleos. Seria caminho de renovação contínua, a vivência da vida plena, a experiência que nós vivemos por 3 anos lá no Ipiranga. São 3 anos que nós vivemos abrindo as portas para todos, independe da origem. Vocês estão todos bem-vindos. Então as pessoas compareciam e cada um colocava como contribuição a sua própria experiência. Vejam que coisa valorosa. Eram reuniões que compareciam de 10 a 20 pessoas, indistintamente, as portas estavam sempre abertas e começavam a conversar. Começavam a conversar e cada um trazendo para o centro da roda a sua própria experiência. Ele não estava trazendo uma filosofia, não estava trazendo uma tese, não estava trazendo uma hipótese, mas sim uma experiência vivida. Isso, minha gente, não tem valor. Isso é uma coisa fantástica. Mas como nós saímos enriquecidos? E como aprendemos a respeitar as pessoas? E ali, no local onde eram feitas as reuniões, havia alguns hospitais. E apareciam, participando da reunião, desde os médicos até o servente que fazia a limpeza no chão. Mas impressionante, esse a quem eu me referi como um servente que fazia a limpeza do piso, quando lhe davam a oportunidade. Mas que tesouro tinha dentro de si. Quanto tinha para doar. Isso é respeito. Isso é respeito. Seria a nossa postura de reconhecimento, volto a dizer, não pelos títulos, não pela cultura, não pelo dinheiro, pelas posses, mas pelo simples fato de ser.
Posso prosseguir? Nossa, que silêncio. Eu entendo. Acho que todos estamos meditando, elaborando bastante. Podemos passar para a aceitação. Faltou aquilo que nós falamos aqui no começo. Todo ser é a pura expressão da divindade. E é mesmo, é mesmo. E não tem o que discutir, é isso mesmo. Dentro de cada ser, também nós aprendemos o exemplo que citamos das reuniões lá no Ipiranga. Dentro de cada ser há um universo de sabedoria. Sabedoria é algo que não se aprende nas academias. Sabedoria é experiência de vida. Aceitação. Bom, agora sim, aí podemos falar sobre aceitação. Já falamos muita coisa, né? Mas vamos falar um pouco mais. Que a aceitação, agora, depois do respeito, é uma coisa importantíssima. Aceitar a pessoa como ela é. Um pouquinho mais alto? Aceitar a pessoa como ela é. Exatamente. Aceitá-la como ela é. E não como eu gostaria que fosse. Vejam, isso que acabamos de comentar, que já havíamos comentado rapidamente, é de uma importância muito grande mesmo. Vejam, os problemas de relacionamento, todos eles têm início na não aceitação. Na não aceitação. Pelo fato de não saber aceitar a pessoa como ela é, que ela se manifeste livremente como ela é, nós procuramos impor moldes, impor preconceitos e moldes que são muito bons para mim, mas nem sempre se aplicam aos outros. E com isso o relacionamento torna-se um verdadeiro furacão. Nunca chegamos a nada. E quando alguém nos procura para uma boa conversa, se não houver aceitação, não haverá uma boa conversa. De forma nenhuma. Não haverá uma relação de ajuda. Então a aceitação é fundamental. Existe uma figura mitológica, Procusto. Não era um deus, porque ele era mortal. E esse Procusto tinha uma espécie de uma hospedaria e recebia os viajores. Ele tinha umas camas de ferro chamadas leito de Procusto, que tinham um determinado tamanho. Ele recebia o hóspede, se fosse maior do que a cama, o que ele fazia? Ele cortava os pés. E se fosse menor, ele tinha umas engrenagens para... Então a figura de Procusto, essa figura mitológica,
é muito importante para nós. No nosso relacionamento, nós temos que aceitar a pessoa como ela é. Por quê? Em não aceitando, haverá mutilações. E nessas mutilações, alguém sempre sai ferido. A aceitação. Já foi comentado. Aceitar a pessoa como ela é. Exige de nós remoção, também já foi comentado, remoção das barreiras dos preconceitos. Como é que se removem os preconceitos? Através de um planejamento de melhorias contínuas. É o que nós chamamos de reforma íntima. E reforma íntima é um processo. Reforma íntima não é um ponto que nós vamos conquistar. É um processo. É um processo. E é o que nós aprendemos na Escola de Aprendizes do Evangelho. Renovação interior. Como sendo planejamento de vida, um processo em nossas vidas. É a única forma de nós destruirmos os preconceitos. Preconceito, na visão de Emmanuel, é uma barreira, muito bem colocado, uma barreira. Uma barreira, ela é tão densa que me impede ver através dela. Ou seja, a imagem que eu tenho do universo é uma imagem distorcida. Então eu não consigo enxergar a outra pessoa como ela é, mas passo a enxergá-la de acordo com os filtros que eu tenho nessa barreira que impede a comunicação. Por isso que Emmanuel diz, deve estar no Pão Nosso ou na Vinha de Luz, que reforma íntima é um processo de romper as barreiras para que possamos nos aproximar. Agora, como se faz isso? É o que nós aprendemos na escola. Nós precisamos periodicamente descer aos porões do nosso inconsciente, examinar os arquivos e fazer periodicamente, de forma sistemática, uma renovação. Existem fichas no nosso arquivo que de tão velhas estão já esmaecidas, apodrecidas, contendo inverdades e que têm que ser eliminadas, têm que ser rasgadas. Outras fichas dentro dos nossos arquivos têm que mudar de posição. Outras nós precisamos rasurar e escrever em cima, principalmente aquela que diz que eu sou um grande, que eu sou uma pessoa realmente superior. Então isso não funciona. Então, veja, isso é um preconceito que eu tenho em relação a mim mesmo. É a mim mesmo. Então não são somente os preconceitos que eu tenho em relação aos meus semelhantes, mas muito cuidado com os preconceitos que eu tenho em relação a mim. Então, minha gente, isso é um trabalho chamado reforma íntima. E outra coisa, uma vez nós perguntamos ao Armand, quando ele nos alertava pelo que estaria para acontecer na década de 90, sim, de 90. Então, em 90 chegaremos às condições mais aflitivas sobre a face da Terra. Então temos que estar preparados. E eu perguntei para ele o que nós podemos fazer. Qual seria a nossa grande contribuição? Ele dissertou. Você sabe que os espíritos superiores são sempre lacônicos. São sempre sintéticos. Têm um poder de síntese fantástico.
Então ele dizia, olha, todos os trabalhos que vocês estão fazendo são válidos. Amparar a criança é abençoado. Dar sustento à velhice, nossa, é digno de méritos. Atender a enfermos, muito nobre. Porém, não se esqueçam que a contribuição concreta que nós podemos dar hoje é a nossa reforma íntima. Aquilo, no momento, me chocou um pouco. Me chocou um pouco, mas depois, pensando bem, minha gente, é uma questão de média estatística. Se eu faço parte de um grupo de 10 alunos, vejam, faço parte de um grupo de 10 alunos, tá? Tenho que fazer uma prova e tiro nota 0, a média da classe vai lá para baixo. Agora, ao revés, se eu tiro uma nota 10, a média da classe, então é simples, como é que eu não havia percebido? Mas aí eu perguntei para o amigo espiritual, o Armon, a Carmen, a Madalena, a irmã do comandante. Bom, não importa. Eu perguntei, mas veja, isso não seria uma gota no oceano? E o amigo espiritual responde, afinal, o oceano é formado de gotas. Está feito. Dada a mensagem. Se você quer realmente participar desse momento histórico do planeta, não se esqueça, a cada punhado de semente que você joga no campo, jogue um dentro do seu coração. Não se esqueça da renovação interior. Aí, pensando bem, novamente, eu no elevador já descendo, realmente, se eu me dedico de forma ferrenha à reforma íntima, a minha ação perante a comunidade será cada vez melhor. É um processo e tornar-se pessoa é aquilo que nós chamamos de reforma íntima. Aliás, tornar-se pessoa foi, ao meu ver, o melhor livro de autoria de Rogers, escrito para leigos e não para profissionais, tampouco para acadêmicos, mas para leigos. No fundo, é a reforma íntima. Chamo a atenção a colocação do teatrólogo Plínio Marcos na sua peça Jesus Homem. Existe um trecho que é fantástico. Para uma boa conversa dar certo é necessário que nos apresentemos livres dos preconceitos. Bom, até aí tá perfeito. É aí onde queremos chegar. Mas aí ele continua. Então ele dá a condição para que a boa conversa dê certo, nos apresentemos livres dos preconceitos, pois é a única forma de entender o que outra pessoa está nos falando. Enquanto eu tiver preconceitos, eu não vou entender o que ela está dizendo, porque tudo vai passar por uns filtros poderosos que podem distorcer totalmente a ideia original. Imaginem se eu vou participar de uma conversa usando uns abafadores. Coloco os abafadores, a pessoa começa a falar, conforme o abafador eu não ouço o que ela está dizendo. Eu não consigo ouvir. Seria o caso extremo de um preconceito tão forte que a comunicação é nula, é zero, zero. Aí eu peço para ela gritar um pouco mais, fala mais alto. Fala mais alto que eu estou com os abafadores. Fala mais alto.
Aí a pessoa começa a falar mais alto. Do que ela está dizendo, eu consigo captar fragmentos. E aí começa a embolar o meio de campo. Embola totalmente. Ela diz uma coisa, eu entendo outra. Ela pode dizer que me ama, eu entendo que me odeia. Posso ter uma reação inesperada. E a boa conversa não dá certo. Então vejam como é importante o trabalho da renovação interior em tudo que nós fizermos durante a passagem pela escola da vida. Outra forma de nós entendermos o preconceito seria a utilização de umas lentes distorcidas. Então eu consigo, através de mecanismos que eu venho acumulando durante várias encarnações, trazer umas lentes que não me permitem ver as pessoas como elas são. Entenderam? As enxergo de forma distorcida. Por exemplo, mesmo uma afeição amistosa, amorosa, eu posso receber como sendo uma máscara agressiva. Abrindo um parênteses, dentre os resquícios de animalidade que nós trazemos, o que é muito natural nós termos dentro de nós marcas inconfundíveis de animalidade. É muito natural. Porque, afinal de contas, em nossa caminhada pelo planeta, foram 5 milhões de anos na experiência animal. E 30 mil como sapiens sapiens. Então é naturalíssimo que tenhamos, no nosso íntimo, resquícios marcantes de animalidade. Nada errado, hein, minha gente? Nada errado, nada abominável. O que é abominável é permitir que essa animalidade se manifeste em nossa vida. Isso é errado. Isso é errado. Mas aí está a reforma íntima. Reforma íntima seria erradicação dos defeitos e controle da animalidade. Desculpem, erradicação dos vícios e controle da animalidade. A animalidade não pode ser erradicada. Algo que foi consolidado em 5 milhões de anos, eu não posso querer que desapareça em 30 mil anos. De jeito nenhum. Que eu tenho que estar consciente da minha animalidade e fazer com que ela fique na dela, no lugar dela. Que não interfira no meu relacionamento com os meus semelhantes. Bom, aonde queremos chegar? Uma das características marcantes do animal, qual seria? Um pouquinho mais alto? Então, dentro da reação instintiva, O egoísmo. Exatamente, exatamente. Mas eu vou traduzir tudo que vocês disseram em defesa. Porque a agressividade nada mais é do que uma reação defensiva, certo? Então, o animal é defensivo. Então, minha gente, nada de errado de nós comparecermos nessa etapa, em pleno 2012, trazendo alguns reflexos defensivos. Nada de errado. O que é errado, volto a dizer, é permitir que essa atitude constante defensiva interfira no meu relacionamento com os meus pares, com os meus amigos, com os meus colegas.
uma forma de defesa, se eu não estou consciente da minha animalidade, eu começo a meter o pé pelas mãos aí fora, porque eu não estou consciente. Então eu saio às ruas com uma armadura. E com a armadura, eu não consigo nem andar, porque aquilo é pesado para a rua. É muito pesado. Pago um tributo pesadíssimo. Não tenho quase liberdade. Não tenho liberdade, não consigo sentir a vida como ela é. Com a armadura eu não consigo sentir a linguagem dos ventos. Não consigo. E quando eu topo com uma outra pessoa, se eu estou com o elmo e a viseira baixada, eu não enxergo nada. Absolutamente nada. Aliás, vou enxergar uma coisa completamente distorcida. Então, reforma íntima, além de ser, como diz Emmanuel, seria romper as barreiras, seria também baixar a guarda. Saímos às ruas, não nessa condição defensiva, mas de peito aberto, para o que der e vier. Nós começamos a reunião com Quanta Luz de Simira Pinto. Eu sempre me lembro, eu levo a vida feliz a cantar. É a pessoa que se entrega ao Criador. É a pessoa que tem tanta confiança no Pai que sai às ruas sem defesas. Sai à rua consciente de o que pode me acontecer lá fora é o que de melhor poderia acontecer. Agora, não podemos esquecer que o princípio da aceitação é um princípio amplo. Da mesma forma que eu tenho que aceitar os outros como são, eu preciso aceitar-me como eu sou. Porque enquanto eu não souber aceitar-me como eu sou, pouco poderei fazer no campo da reforma íntima. Dá para entender? Por exemplo, se eu me aceito como uma criatura virtuosa, eu não vou trabalhar nos predicados de amor ao próximo, de caridade. Por quê? Porque eu sou virtuoso. Entenderam? O processo de autoaceitação é fundamental na reforma íntima. Aceitar-me como eu sou, para que eu possa ter uma visão real daquilo que eu sou. E tendo essa visão real, poder trabalhar na revisão dos meus arquivos. Compreensão? Compreensão. Vocês já expressaram bem o que seria a aceitação, já falamos sobre o respeito. O que seria compreender? Querem pensar? Se colocar no lugar do outro. É uma boa imagem. Ouviram? Então seria muito bem de colocar-se no lugar da outra pessoa.
que mais vocês teriam a comentar sobre a compreensão? Entender o outro. Então seria entender a outra pessoa. Eu reflito sobre isso aqui nesse trabalho, quando eu assisto muitas pessoas que têm problema com drogas e com álcool, e aí eles vêm numa ansiedade de querer melhorar sem conseguir, e aí fala assim, né, a Regina, hoje eu estou limpo 5 dias, aí a gente fica feliz, contente, tudo. Aí passa um dia, eles envergonhados, eles vêm alcoolizados e caídos, né? E naquele momento eu acredito que eu realmente senti aquela dor, né, dele ter realmente caído, né? Então, no estado que ele está, compreender que realmente, não sei, a compreensão, eu sinto isso, né? Então, tentar realmente perdoar, porque eles às vezes vêm para mim assim, com medo, ai, olha, puxa vida, perdão, Regina, caí, mas, pô, não precisa de perdão. Te aceito desse jeito mesmo, entendeu? Bem, do jeito que tu tiver. E aí eu acho que é isso que eu tento colocar nessa prática aqui, né? Não importa da forma, se caiu, tudo bem. Pra mim não tem problema. Então acho que é isso que eu sinto e eu tá tentando compreender, né? A dificuldade dele de sair desse vício, dessa situação. Não seria fazer que o outro não se sentisse ameaçado de forma alguma? O não julgamento. É muito importante que ele não se sinta ameaçado. Porque de ameaça já chega a vida lá fora. Então, e justamente ele comparece indefeso porque os mecanismos que ele tem para a superação se encontram emperrados. É fato sabido que diante de um impacto qualquer na vida aí fora, o ser humano apresenta duas reações. Uma seria de enfrentamento e a outra seria de fuga. Então, quando o indivíduo se sente combalido, se sente derrotado, os mecanismos de defesa se encontram emperrados. E a única forma de fazer com que eles voltem a funcionar é que ele não se sinta ameaçado, que ele se sinta completamente aceito, aceitação total, sabendo que não vai ser julgado, não vai ser condenado, não vai ser avaliado, é ele como ele é. Então, nessa condição, dentro de um clima acolhedor, as suas capacidades de defesa começam a aflorar. Ele começa a ser criativo. É impressionante, é uma coisa em 30, 40 minutos, ele que entra, que comparece se arrastando, e de repente ele já está se reconstruindo. É a imagem lendária do fênix que levanta das cinzas para um voo de esplendor. Então é emocionante, porque com o efeito da aceitação, um clima acolhedor, quando ele começa a liberar a fase criativa, ele começa a encontrar os recursos para a superação, ele chega a dizer, você sabe o que eu vou fazer? Então ele já entrou na etapa criativa, graças a um clima de aceitação, graças a uma identificação de coração para coração. Mas esse tema da compreensão foi muito discutido, muito discutido. E rara vez nós chegávamos a um consenso.
o que seria realmente a compreensão. A primeira vez que o Shed veio ao Brasil, nós, numa das reuniões, comentamos, nós temos discutido muito sobre a compreensão e não chegamos ainda a um denominador comum. Ele perguntou, mas como é que vocês se expressam? Seria compreender a outra pessoa? Se é isso, está errado. O certo seria compreender com pronto. Vejam, com um artifício, uma coisa tão simples, ele resolve uma contenda que vinha se arrastando há vários meses. Aí está. O segredo, porque, e veja, é muito claro porque quando eu vou compreender a outra pessoa, eu me coloco numa posição externa de um observador diante de alguém que está sofrendo. Agora, quando eu me aproximo para compreender com ela, é diferente, é diferente. Aí estaria uma relação fraternal, realmente uma relação de coração para coração. Ou como dizem alguns autores, chegam a chamar isso de relação visceral. É tão profunda, eu não gosto do termo, mas é tão profunda que dizem que é um relacionamento visceral. Eu prefiro dizer de coração para coração. Quando procuramos compreender com ela. Ou seja, é a imagem que o Flávio nos contava. Quando a pessoa descreve os seus temores para atravessar o túnel e pede socorro, você me ajuda? A resposta dele, desde que você me ajude, porque eu também tenho medo de passar por esse túnel. Eu acho que essa é uma chave importante para que os trabalhos e os temas de vida plena possam alcançar os seus objetivos. Porque normalmente quando a gente tem os encontros de vida plena, a gente ainda vai para o encontro de vida plena como quem sai na rua com aquele álbum. E aí a coisa não funciona, a gente fica muito na periferia, porque existe um clima de ameaça. Puxa, que a Regina está aqui, o Jacques está aqui, e aí as pessoas não conseguem exteriorizar. Elas funcionam muito mais com pessoas estranhas. Quando as pessoas não se conhecem, aí a coisa flui de uma maneira muito mais significativa. Mas quando existe um nível de amizade, de companheirismo e tal, que deveria ser o que fluísse mais, é que não acontece. Confiança. Vamos pensar um pouco. Confiança em que é necessário que haja confiança. Tem caminhamento? É isso? Precisa ter confiança para que você não se sinta criticado. Porque se você não tem confiança, realmente, você não vai expor o seu problema para mim com medo de que eu vá te censurar. Então a confiança é fundamental. A confiança eu vejo que é fiança, né? Tem alguma coisa com a fiança de você depositar, assinar uma promissória para a pessoa. Alguma coisa nesse sentido. Colocar nas mãos da outra pessoa. Isso é muito complexo. Pegando o gancho do que o Adalberto falou, por que eu confio, eu em busca de ajuda em um estranho, e não confio nos meus pares para relatar algo? Porque eles me conhecem. Então,
eu tenho que chegar, eu em busca de ajuda, também sem preconceito de me abrir para um estranho que vai passar a me conhecer. Porque os que me conhecem, talvez eu vou ficar preocupado de relatar que eles realmente me conheçam. A confiança é fruto da aceitação, do respeito, da compreensão. Se tiver toda essa bagagem, eu vou ter a total liberdade de colocar as minhas dificuldades diante da outra pessoa. A segurança, né? Eu acredito também que essa confiança tem muito a ver com o silêncio de quem está ouvindo, para não levar aquilo adiante. Eu estou falando para você, eu não quero, talvez, que o outro Sigilo, saiba. né? É, o sigilo. E compreender com ele, né? Tá bem? Uma coisa que eu acho interessante nesse trabalho de vida plena é que quando as pessoas começam a falar, geralmente todo mundo fica de olhos fechados, né? Quando eu acredito que seja mais importante, se você está falando, eu estar olhando para você e procurar interagir e entender essa dificuldade. Porque quando as pessoas fecham os olhos e a gente está falando, a gente não sabe se eles estão vibrando pela gente ou se está acontecendo algum tipo, ou se ele simplesmente está dormindo. Atenção, né? Mas por que a pessoa se abre numa relação de ajuda, não? Uma vez, uma pessoa procurou o plantão lá da Rua Abolição e ele, assim que entrou, ele lançou-se no sofá, não quis nem saber de tomar um café e começou a chorar. Ele chorou convulsivamente, um pranto assim, durante quase 40 minutos. Aí no fim, enxugou as lágrimas e agradeceu. Agradeceu por ter alguém que ouvisse o seu pranto. Então ele relatou, você não sabe, quando o problema surgiu, ele nem mencionou, foi uma relação de ajuda, de sentimento mesmo. Ele nem mencionou o problema. Mas quando o problema surgiu, eu fui conversar com meu pai. E a resposta é desapontamento. Nunca esperei que o meu filho tivesse uma reação desse tipo. Olhe para frente, veja o horizonte, amanhã será outro dia. Saiu mais arrasado ainda. Como alternativa, ele foi buscar os amigos com os quais se reunia sempre no final do expediente. E a resposta foi tamanho mão, chorando. Tem vergonha na cara, pai, que é isso? Então assim ele relatou uma caminhada tortuosa durante o dia, procurando alguém que ouvisse o seu pranto. Por isso ele agradeceu e foi embora. Tudo que foi comentado a respeito da confiança é válido. Agora, o que nós temos que ter absoluta certeza, uma confiança total na outra pessoa, na sua capacidade de crescimento, na sua capacidade de autossuperação. É o que nós chamamos de impulso básico. Os especialistas chamam de tendência construtiva do ser. E dentro da doutrina espírita nós falamos em lei da
evolução. Querendo ou não, estaremos evoluindo. Em outras palavras, todos nós, sem exceção, trazemos os recursos para superar qualquer crise que seja, desde que ofereçam condições. E essa condição seria a acolhida, seria um clima livre de condenações, com aceitação total. De coração para coração. Na natureza humana, todos têm a capacidade latente de solucionar os seus problemas. Como era o nome do Nirã Barbosa? Rubinato, né? João Rubinato, não é isso? Então ele que dizia, Deus nos dá o frio conforme o cobertor. E eu arremato, a voz do povo é a voz de Deus. Um grande ensinamento. Isso é o frio conforme o cobertor. O Pai não seria tão injusto, e por que não dizer tão sádico, de oferecer-nos uma carga que sobrepassasse a nossa capacidade de suportá-la? De jeito nenhum. Ou seja, estamos falando sobre o impulso básico ou sobre a tendência construtiva. Se nós oferecermos essa condição de aceitação plena, aceitar o que ele está nos dizendo, aceitar o que ele não está nos falando, aceitar a pessoa, aceitar o seu sentimento, ele começa a crescer. Começa a crescer em sentido da superação. É o que nós comentamos. Ambiente acolhedor, livre de ameaças, aceitação plena, condições para desencadear a criatividade ou a superação. Porque sabe o que acontece? Quando nós nos encontramos cercado de ameaças, os fatores que definem a situação ficam obscurecidos. Eu não consigo entender o que está acontecendo. E com os fatores situacionais obscurecidos, eu começo a fazer uma confusão muito grande. Por exemplo, eu começo a misturar e fazer uma confusão entre uma atitude regressiva, que seria o suicídio, e uma atitude criativa. Em outras palavras, recomendamos, procurem esse artigo que a Folha publicou há muitos anos atrás, intitulado Os Sobreviventes da Ponte. Aqueles que pulavam da ponte Rio-Niterói. E os sobreviventes foram entrevistados. E vocês vão encontrar a manifestação clara, naquele momento, desempenhando uma atitude nitidamente regressiva. O cara está se matando. Ao ver deles, aquilo era criativo. Então vejam a que ponto nós podemos chegar quando as ameaças são fortes. Começamos a falar, primeiro, não conseguimos entender a situação. E segundo, começamos a misturar os extremos. Entender como sendo criativo algo que é totalmente regressivo. Então esse artigo que a Folha publicou sobre os sobreviventes da ponte é muito esclarecedor e define bem
a situação daquele que se encontra em um clima de grandes ameaças. Poder criativo, capacidade de superação, tudo zero. E quando nós oferecemos um clima de aceitação plena, ele começa a crescer. Estamos quase finalizando os princípios básicos sobre comunicação. A postura das pessoas, às vezes a gente comunica o que nós estamos sentindo pela nossa postura, pela nossa... Não há necessidade de Verbalizar, né? verbalizar. Isso é importante. Isso é importante. É tão importante que a postura fala mais alto do que a verbalização. Porque se eu comunico, por exemplo, você tem capacidade de crescer, só vai fazer mal para a pessoa. Agora, se eu me apresento realmente confiando que ela tem a capacidade, sem verbalizar, aí o efeito é extraordinário. Então eu tenho que comunicar o quê? É o que nós vimos até agora, comunicar a aceitação, comunicar o respeito e comunicar a confiança que nós temos na sua condição de ser, de um ser humano. Saber comunicar, é isso aqui. Saber comunicar o respeito, a aceitação, a compreensão, a confiança. Mas como foi comentado aqui, sem verbalizar. Seria uma atitude de presença mesmo. Seu Jacques, Pois. pode se comunicar com o olhar. Também. Olhar bem à frente. Não como o Adalberto está falando, que escutou e a gente fecha os olhos. Ali naquele momento, olhar para a pessoa. E essa pessoa vai ver o nosso olhar, que nós estamos compreendendo ela, que nós estamos nos comunicando com ela nesse momento. Eu acho que esse é o caso de comunicação. E não é esse momento, como o Adalberto falou, fechar os olhos, se vibrar, e aí a pessoa fica totalmente insegura. Né? Não sei. Fechar os olhos não é? ou desviar o olhar. Né? Não é isso. A vida moderna é uma coisa... Agora, com os SMS, você está conversando com a pessoa e ela está... É verdade. Aí eu paro de falar. Eu paro. Ou o fone, né? Eu paro de falar. Porque depois... O quê? Não, fica na sua. Vai teclando. Mas essa comunicação é ouvir. Ouvir. Sim, claro. Disponibilidade foi um tema. Numa das reuniões do Conselho Nacional do CVV, o Valentim discorreu sobre disponibilidade. Foi uma abordagem muito feliz, porque até então falava-se em disponibilidade de tempo. Então, você, para ser voluntário de CVV, tem que ter tempo. Então, ele comentava que a disponibilidade de tempo era importante, claro, mas representava uma fração muito pequena no contexto geral. Então, ele aduzia não só a disponibilidade de tempo, mas disponibilidade de ouvir a outra pessoa, e principalmente, o que mais? Dar atenção. Estar com o outro. Estar ao lado, isso é muito importante. E aí nós chegávamos à conclusão. E quando ele falava disponível a 4h30 de plantão,
tranquilo, não vamos nem discutir. Disponível para escutar, para ouvir. Disponível para estar ao seu lado. E aí foi fácil concluir. Disponível para crescer junto. Porque numa relação de ajuda, se eu não cresço, a outra pessoa não cresce. Por quê? Já comentamos várias vezes. Relação de ajuda é um processo em reciprocidade, é um processo mútuo. Então, se os dois têm que crescer, eu tenho que estar também disponível para o crescimento. E observe, qualquer sentimento de superioridade anula isso. Se eu me coloco em superioridade, eu não vou crescer porque eu acho que eu já estou lá em cima. Estou ajudando alguém que está lá embaixo. Isso foi uma imagem que nós elaboramos no começo. Mas logo entendemos que não funcionava. Então tem que haver disponibilidade para, em função da relação de ajuda, nós nos ajudamos. Não posso pensar que eu estou ajudando. Tá, eu estou ajudando, mas ele está também me ajudando. E vamos crescer juntos. Tempo para ouvir, para crescer com a outra pessoa. Durante os 50 anos, foram realizadas várias campanhas publicitárias procurando divulgar o CVV e campanhas publicitárias procurando arregimentar voluntários. A melhor peça publicitária, de acordo com a minha forma de entender, muito interessante. Então, no vídeo, é uma imagem do espaço sideral e a câmera está navegando. Navega muito rápido. Ao fundo nós vemos um pequeno ponto que vai crescendo, crescendo e congela na tela inteira como sendo o nosso planeta, a nossa morada, a Terra. E logo em seguida começa a tocar um telefone. E uma voz em off, uma voz escondida, diz: acredite se quiser. Nesse mundo de surdos, ainda há alguém para ouvi-lo. E é um momento em que o telefone e alguém fala: CVV, boa noite. Eu acho que essa foi a melhor. E muito bem colocado. Porque quando o roteirista, o criador, colocou neste mundo de surdos, e realmente nós estamos no mundo de surdos, experimentem chegar para um amigo mesmo, chegar: escuta, fulano, hoje eu estou uma pior. Qual vai ser a resposta? Ah, é? O que você já tomou? Não tomei nada. Eu estou numa pior. Você já foi ao médico? É realmente um mundo de surdos. E, lamentavelmente, é um mundo de surdos. E quantas vezes nós falamos uma coisa, a pessoa entende outra completamente diferente. Não é só a surdez, mas a deficiência auditiva em conseguir entender o que a outra pessoa está falando. Acredite, nesse mundo de surdos, há alguém disposto a ouvi-lo.
temos mais alguns 3 ou 4, não chega a isso, slides para mostrar bem o tipo de atuação que nós podemos oferecer a uma pessoa que se encontra abatida. Às vezes não está no desespero, não se encontra em vias de cometer o suicídio, mas carece de uma outra pessoa. Na época nós apelidamos de Triângulo das Bermudas, porque só se falava em Triângulo das Bermudas, onde desapareciam navios, aviões, etc. Então, o Triângulo das Bermudas seria uma navegação onde as nossas ansiedades poderiam desaparecer, algo assim. A imagem, nós temos... Você não quer fazer um intervalinho? Vamos? Tomar uma água, pessoal, e pegar daí pra frente? O que vocês acham? Quanto tempo? 10 minutinhos? Tá bom. Tá bom? Então, 10 minutos.